Esse é Francisco de Goya. Ele é um dos artistas mais famosos da sua época e segue até hoje como um símbolo do romantismo. Ele ficou conhecido fazendo pinturas como essa. E, mais no fim da vida, realizava pinturas como essa. Essas mudanças são um grande indicativo de que Goya viu ou viveu muitas coisas horríveis no tempo que separa o guarda-sol do Saturno devorando seus filhos. As duas obras que eu quero comparar não são assim tão diferentes. Elas falam sobre voar e sobre sonhos. Além disso, as duas são impressões. Comparadas com as pinturas em tela, as impressões eram muito mais rápidas de produzir e, sobretudo, de reproduzir, e por isso eram muito mais práticas para se passar mensagens adiante. E qual é a mensagem de O Sonho da Razão Produz Monstros? Ela pode parecer muito assustadora, mas não precisa ser lida dessa forma. Faz mais sentido perceber essa obra como um aviso. A sua epígrafe, o texto que a acompanha, diz: "A fantasia, abandonada pela razão, produz monstros impossíveis. A fantasia, unida à razão, é a mãe das artes e origem de suas maravilhas." Era o final do século XVIII. A Europa passava por um momento em que a racionalidade era amplamente louvada. Influenciado pela Revolução Francesa e pela filosofia iluminista, o continente parecia quase todo tomado pela fé de que grandes mudanças estavam para acontecer. O sonho da razão produz monstros pode até ser um pouco assustador, mas é um alerta de Goya dizendo que, se a racionalidade adormecer, a fantasia irracional pode dar origem a grandes monstruosidades. 20 anos se passam. A Espanha, onde ele vivia, é invadida cruelmente por Napoleão, e a gente mal pode imaginar os horrores que os seus olhos devem ter presenciado. A série Os Desastres da Guerra mostra que Goya não viu somente a morte de guerreiros, mas também de civis, de ideias e de culturas. O Napoleão foi, claro, a principal liderança a emergir do contexto da Revolução Francesa. E quais que eram os 3 lemas da Revolução Francesa? Eram liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, os povos massacrados por esse líder não pareciam desfrutar muito da liberdade, da igualdade e da fraternidade que, alguns anos antes, motivaram os franceses. I didn't expect the Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition! Além disso, inesperadamente, a Inquisição Espanhola, ela mesma, ainda existia. Embora já não estivesse no ápice do seu poder, desde o século XV, ela fazia com as próprias mãos o serviço de providenciar o inferno na terra para aqueles que julgassem serem pecadores ou inimigos políticos. Ela foi criada após a reconquista cristã da Península Ibérica, que passou séculos dominada por mouros. Com o reino da Espanha unificado, os judeus e os muçulmanos que não foram expulsos foram convertidos ao catolicismo, e a principal justificativa da criação da Inquisição Espanhola era certificar de que todos, sobretudo os recém-convertidos, se adequassem às práticas cristãs, uma vez que, quando ninguém estava vendo, muitos continuavam acreditando nas suas antigas religiões. Então, para assegurar que a paz, a tolerância, o amor e o perdão de Jesus estivessem em todos os corações, a Inquisição julgava, prendia, torturava e matava. Entre a Inquisição e o Napoleão, os dias do Goya não eram grandes dias em termos de liberdade. E às vezes, quanto menos liberdade você tem, mais você fala sobre ela. E Goya não foi diferente. Ele retratou muitas vezes o que talvez seja o maior símbolo da liberdade: abrir asas e voar. E a segunda obra que nós vamos analisar, Disparate 13, é um desses casos.
Apesar de ser uma impressão e, portanto, muito adequada para espalhar ideias rapidamente, o Goya morreu sem publicar essa obra. Ele passou anos com ela guardada em segredo por medo da Inquisição. Com asas artificiais, os homens tentam voar no meio da escuridão. Já não há mais o sonho da razão iluminando a fantasia e criando um mundo melhor. Assim como os iluministas, Goya buscava ideias nos seus antecessores da Renascença. As asas são inspiradas nos projetos do Leonardo da Vinci. O nome da série a qual essa obra pertence, Os Disparates, pode fazer parecer que os homens em questão estão loucos. Mas vamos lembrar que essa obra não foi publicada até muito depois da morte de Goya. Então a gente não tem certeza do que ele quis dizer, mas a gente pode saber o que a obra diz. Com esforço e engenhosidade, os personagens da obra conseguem voar. O tempo fez de Goya um homem amargurado. Talvez essa pintura seja, assim como Saturno, o retrato de um artista traumatizado pelas durezas da sua vida, usando uma imagem para ilustrar que os seus sonhos morreram e que esses homens são Ícaros modernos, loucos, disparatados por pensarem que podem voar. Mas deixem que eu imagine um pouco. Deixem que eu imagine que essa obra secreta não recebeu o nome de Disparate 13 porque os personagens eram loucos, mas porque caso a obra fosse encontrada pela Inquisição, ele poderia se defender argumentando que os homens da imagem são loucos por estar tentando desafiar os limites de Deus. São versões contemporâneas de Ícaro. Me deixa imaginar que os disparatados não são os personagens da imagem, mas ele mesmo, o autor, por ainda crer nesse pequeno milagre de voar. Deixem que eu imagine isso porque aqui, ao contrário dos outros disparates em que todos os personagens se baseiam no sobrenatural, nas crendices, os personagens dessa impressão estão se baseando no Leonardo. E o Leonardo é um símbolo da racionalidade. Talvez eles representem a fantasia unida à razão, que é a mãe das artes e a origem de suas maravilhas. Deixa eu imaginar que do alto do pessimismo de Goya, talvez essa imagem seja um lampejo do seu eu mais jovem, que acreditava que unindo a racionalidade e a fantasia, poderíamos operar fatos milagrosos.